Lá na página 142, a questão 126 está falando o seguinte: um recipiente consta de duas partes separadas por uma placa de zinco. Aí ele deu a condutibilidade térmica desse zinco. Vamos ficar atento, né? Aqui o tempo está em segundos e aqui a espessura, né? As medidas estão em centímetros. Com 10 milímetros de espessura, 20 centímetros de altura e 40 centímetros de largura. Então, basicamente é isso daqui que eu estou representando. Com os 20 centímetros e os 40 centímetros, eu consigo determinar a área ao qual esse calor está sendo propagado. Um dos compartimentos há gelo a 0 graus Celsius e através do outro passa continuamente vapor d'água a 100. Então, eu coloquei aqui na face que está de frente para a gente o vapor a 100 graus Celsius e na face que está de costas para a gente eu botei os cubinhos de gelo a 0 graus Celsius. Então, como eu coloquei o vapor nessa face, então isso quer dizer que o fluxo de calor ele vai dar nesse sentido, sempre, né, da substância de maior para a substância de menor temperatura. Sendo de 80 calorias por grama o calor latente de fusão do gelo, determine a massa de gelo que se derrete a cada 1 minuto. Então, ele pede, no intervalo de tempo de 1 minuto, qual é a massa de gelo que será derretida. Então, a primeira coisa que nós vamos determinar é qual é o fluxo de calor estabelecido nessa placa de zinco. E o fluxo é dado por K vezes A, delta θ, dividido pela espessura. Eu vou inicialmente tomar cuidado, né, que essa espessura ela está em milímetros. Então, qual o cuidado que eu vou tomar? A espessura está valendo 10 milímetros. E aí nós vamos lembrar que mili é um prefixo que vale 10 a menos 3. Então, essa espessura ficaria 10 vezes 10 a menos 3 metros. Então, a espessura ficaria 10 a menos 2 metros. Mas o meu fluxo de calor ele está sendo dado em centímetro. Então, para eu passar de metro para centímetro, basta eu multiplicar o valor por 10 ao quadrado. Então, a minha espessura vai ficar 10 a menos 2 vezes 10 ao quadrado, só que agora em centímetros. Então, isso significa que a minha espessura vale 1 centímetro, para eu trabalhar com a unidade que concorda com a condutibilidade térmica. Então, ó, nosso fluxo de calor vai estar valendo condutibilidade 0,3, área 20 vezes 40. Qual é o fluxo que se estabelece? Do 100 para o 0. Então, é 100 menos 0, dividido pela espessura, que nesse caso aqui está valendo 1. Então, o fluxo de calor vai ficar 0,3 vezes 20 dá 6. 6 vezes 4, 24, com mais um 0, 240. E aqui é 100 menos 0, que dá 100. Então, eu tenho que acrescentar aqui mais 2 zeros. Então, qual é o meu fluxo de calor? 24.000 calorias por segundo. Só que o exercício ele não me pede o fluxo, o exercício me pede o quê? O quanto de água vai ser derretida nesse gelo que está a 0 graus Celsius. Então, nós vamos para o nosso segundo passo. Eu vou entender que fluxo é a mesma coisa que potência térmica, que é a mesma coisa que quantidade de calor em função do tempo. Quanto que deu o nosso fluxo? O nosso fluxo deu 24.000. Qual é a quantidade de calor? É a quantidade de calor necessária para derreter o gelo, é a quantidade de calor latente. Qual é a equação do calor latente? Coloquei aqui, Q é igual a M vezes L. Então, deixa eu ajeitar aqui. A quantidade de calor é a massa, que é o que eu quero saber, vezes o calor latente de fusão, que o exercício me deu, está valendo 80, dividido
Em quanto tempo ele me faz a pergunta? Em 1 minuto, só que eu tenho que tomar cuidado, ó, tá em segundos, aqui está em segundos, então o tempo está valendo 60 segundos. Vamos simplificar, posso cancelar esse zero daqui com esse zero daqui, ainda posso simplificar mais. Se eu dividir aqui por 8, vai dar 1, se eu dividir aqui por 8, vai dar 3. Então, como é que estão os nossos valores? 3 com mais 2 zeros que eu deixei para trás, 300, é igual, aqui acabou sobrando só 1, então, m vezes 60. 60 vai para lá multiplicando, então a massa vai valer 3 vezes 6, 18, com mais 3 zeros. Eu achei a massa em que unidade? Ó, caloria por grama. Eu achei a massa em gramas. Então, eu consigo, nessa propagação de calor, a cada minuto que passar, derreter 18 kg de gelo. Ok, gente?